humildade não vai te fazer melhor que ninguém, mas pode pá diferencia sobre a grande maioria. Eu sei, a vida é foda, né? Pois é. Azar pra quem diz impossível, fé pra quem vai ser possível. Um momento, lembrei quando Hipster, música vinil. Não é um tema inédito. Expectativa: vinil de 180 gramas, rodado em um aparelho Telefunken restaurado em caixas originais ou monitores de estúdio. Realidade: vinil cortado em tampa de margarina, naquele padrão Brasil, América do Sul, anos 70, 80, 90, rodado em uma daquelas maletinhas vendidas em lojas de vinil ou sebos ou lojas de presentes. Ah, mas tem diferença? Tem. É mais ou menos a diferença entre escutar um áudio em ponto wave ou escutar em MP3 abaixo de 192, né? É sutil a diferença? É, relativamente sutil, mas tem diferença. Diria até que dependendo de qual alto-falante o filho da puta vai utilizar, porque se utilizar o alto-falante realmente da maletinha, é a diferença entre escutar um arquivo em ponto wave contra escutar um rádio de pilha fabricado nos anos 80, né? O fato do hipster ter um equipamento bom torna ele menos hipster, digno de tapa na cara? Não torna. Porém, o sujeito ao menos está trazendo para o plano da realidade o seu hipsterismo com algum sentido do ponto de vista físico, né? Trapeiros, segundo grandes especialistas, trap nada mais é do que uma espécie de evolução natural e um conglomerado estilístico que agregou o que era o rap old school, o gangsta funk e outras subdivisões. Não que, claro, esses estilos mais old school não continuem sendo feitos, né? Mas se anteriormente, e eu digo isso sem nenhum tipo de ranço nostálgico, mas se anteriormente era bastante desejável que o artista tivesse um background das ruas, ou na falta desses, um bom flow e a capacidade de se integrar com essas outras pessoas que tinham o famoso conhecimento das ruas, né? O background. É bem verdade que o trap, pelo momento histórico que ele aparece e que ele começa a crescer, já não exige esse tipo de perfil. Continua sendo desejado um certo recorte, mas já não é mais tão esperado. Então a gente vai acabar vendo caras no naipe do Túlio Deck ou do Cabal, agora em outros corpos, né, em outras individualidades, fazendo umas paradas tão hediondas quanto, mas com beats muito melhores, né? Eventualmente também a gente vai ver maluco pagando de cria e com mais restrições alimentares, que neste caso, como não se trata de
questões de saúde ou alergias, eu vou chamar de frescura para comer, do que qualquer filho de membro do Partido Novo, né? Isso quer dizer que todo o trap seja assim? Não. Isso quer dizer que a maioria é assim? Não. Só quer dizer que se antes, e repito, não tem nenhum tipo de ranço nostálgico e de cornismo do passado era melhor. Porém, se antes existia uma espécie de seleção natural ou corte que o próprio público fez em relação a certos artistas, eu já tenho sérias dúvidas se isso vai acontecer agora da mesma forma. Um clássico do rap anos 2000 do Brasil, eu amo essa história, é que o Cabal, sim, aquele Cabal do ex-senhorita, passou anos arrumando treta com o Emicida, explicando por que ele mesmo, Cabal, era foda e mais inteligente que o Emicida, por querer fazer dinheiro e fazer girar toda uma máquina ali em torno do rap, e os dois batendo boca pra caralho. Resultado, Emicida conseguiu fazer tudo comercialmente falando, porque como artista nem tem como comparar os dois mesmo, mas Emicida conseguiu fazer tudo que o Cabal sempre quis fazer e que não conseguiu, porque honestamente até eu sou um rapper com flow melhor que o supracitado Playboy paulista, né? Ei, senhorita, não sei se você acredita em amor à primeira vista, em amor à primeira vista. Ei, senhorita, você é a única talista. Quando te vi dançar na pista, você foi a mais bonita. Hipsters, São Paulo, Vila Madá. Ah, mas eu moro a vida inteira em São Paulo, aqui no fundão da Leste. Ou então eu moro aqui na quebrada de Santo André e nunca escutei ninguém falando como o Bossa. Olha só, não é porque tu nunca escutou que não existe. 470 mil votos para Arthur Mamãe Falei do Val. E vocês realmente acham que não existe pra caralho esse tipo de gente? Que isso fique restrito a certos círculos sociais que vocês não têm o menor interesse? É totalmente ilícito, porque infelizmente é uma merda mesmo, né? Rolê publicitário, rolê playboy afetado, mas a negação da existência dessas pessoas é o vetor reverso do playboy mesmo, tá? Não tô falando remediado. Playboy que ignora qualquer coisa que diga respeito a partes menos nobres da sociedade, exceto quando algum artista que ele tem algum interesse saia daí, né? O Wannabe de Pernambucanos, em São Paulo, leis de incentivo à cultura são maravilhosas e extremamente desejáveis, além de necessárias. Entretanto, como tudo nesse nosso mundo dual, tem uma contraparte negativa. Contraparte negativa, obviamente, foi a edificação de coisas como Fora do Eixo, casas fora do eixo, e muita galera fazendo paradas que não eram casas fora do eixo, mas no modelo das casas fora do eixo. E se tem um cosplay generalizado que essa galera meteu por muito tempo, e acreditem, ainda metem, é o cosplay de pernambucano, né? Pernambucano, como a gente sabe, é o gaúcho que tu demora mais tempo para ter raiva. E como o Rio Grande do Sul não consegue hypar basicamente nada que não seja o Fresno, e Deus que me perdoe por pronunciar essas palavras cachorro grande, ainda hoje a gente vê pessoas de classe média alta
simulando pobreza com roupa de brechó ali nos arredores da Santa Cecília e espalhados por outras partes da cidade, contando das maravilhas do bolo de rolo da Dona Maria, que ele supostamente comeu em alguma viagem para Recife propriamente dito, para Olinda ou para qualquer outro lugar. Hipster, Porto Alegre, Nelsis Platino se resumem de maneira muito rápida ao seguinte tripé: torcida organizada ao estilo Barra Brava, parricheiro criocho e finalmente banda cosplay Dono da Vaga. Inclusive nada contra, tenho até amigos que são. Abraço, Froner. Cidade Baixa em Porto Alegre é uma espécie de síntese entre Vila Madalena e Augusta, São Paulo, com as idiosincrasias que Porto Alegre possui. Apesar de ser um personagem que é bastante antigo, esteticamente não seja 100% acurado, porém vale mencionar. Acredito que ninguém representou melhor esse recorte humano do que o ator André Damasceno, que fazia o Magro do Bonfa na Escolinha do Professor Raimundo nos anos 90. Inclusive, é possível ainda ver pessoas andando daquele jeito em 2020 cacetada em Porto Alegre, acreditem. Eu declaro que o hipster morreu, hein? O hipster morreu. Aconteceu alguma coisa aí nesse meio do caminho que devemos mapear para onde foi o hipster. Eu chuto que ele foi para o mesmo lugar do ateuzinho. Aí vocês tirem as suas conclusões. Eu tinha muita antipatia com esse negócio de vinil, desse colecionismo. Eu tenho antipatias naturais com colecionismos muito fetichista, sem uso sexual. Mas nos últimos tempos, se eu tivesse grana, talvez eu tentasse refazer minha coleção de disco. Por mera nostalgia que vem com o envelhecimento. Nada demais. Eu nunca tive o desprazer de conhecer um hipster, pessoalmente. Para mim são figuras que existem só na internet. Claro, já fui para lugares que as pessoas estavam com camiseta do Velvet ou do Pet Sounds, tomando cerveja artesanal e com barbinha. Mas, apesar de se travestirem como tal, não agiam como tal. Então não é um povo tipo cirista. Só existe na internet. O pernambucano culturalesco. Ele também é um ninho para esquerdo macho, né? O comedorzinho, gente fina, transmissor de herpes genital, em nome das culturas e das raízes pernambucanas, tá aí, pegando todas. Foi bom de falar de negócio de fora do eixo. Eu vou ter que tratar desse assunto aqui. A era Lula, ela padece do mesmo problema dos anos 80. Sendo que a era Lula foi muito melhor que os anos 80. Mas eu estive lá naquela merda e sei a merda que era. Que a era Lula foi a merda? Não. Consegui emprego bom lá, consegui mestrado, um emprego público do caralho. As universidades de fato se modificaram em função das cotas, uma modificação positiva. Nos anos 90, quando eu fui para o UNB, a única pessoa
negra que havia por lá, que eu vi no meu curso, tá? Eram estudantes da elite africana que iam para lá fazer relações exteriores ou direito, não lembro ao certo. O resto, praticamente, não tinha gente como eu. Eu tinha que conviver com colegas que eu juro, não é brincadeira. Eu tive que conviver no curso de História com gente que, quando estava mal, passava uma semana no Louvre e outra semana no Museu Britânico. Tá, família? E para mim, o choque de classe foi muito importante. Porque é brabo ver o outro lado da vida. É muito complicado. Eu acho que no segundo semestre eu cheguei a dar uma baratinada assim, chega que eu tranquei tudo. Mas é melhor do que estar preso em bolha. Mas a universidade, na época, ainda apresentava em alguns cursos, digamos, um início de choque de classes. Não de luta, mas gente chegando com motorista particular, convivendo com gente que pegava 1h30 de ônibus lotado para chegar. Isso é uma coisa importante. Mas onde é que eu estava mesmo? Mas voltando à era Lula. Temos que lembrar que o lulismo, tá? Esqueça o lulismo de eletrificação de zona rural, da inclusão, do crédito. Não é esse lulismo. Eu estou falando do lado obscuro do lulismo, tá? Especialmente representado pelo Ministério da Cultura, casas fora do eixo, o tropicalismo finalmente no poder, aquela sensação de oba-oba cultural que não deu em porra nenhuma, oba-oba quanto à internet. Pô, cheguei a ver uns programas que ninguém vai lembrar. Casa Brasil, que era uma picaretagem só. E todo o ambiente cultural brasileiro deu uma degenerada nesse tempo. Aquele clima que você via nas discussões com essa galera ligada ao Ministério da Cultura, blogs como Farofafá, galera do Fora do Eixo, galera o cenário independente brasileiro da época. Meu irmão, que cu foi aquilo? E depois degenerou em Dilmose. Depois degenerou em Márcia Tiburismo. Depois degenerou na pior década da música brasileira. Disparado. Olha ela solteira saindo a primeira vez, pra alegria do baile, pra tristeza do seu ex. Já chegou chegando, jogando bumbum no chão, e ele nos stories com o coração na mão. Vingativa, beijando na boca, toda linda, metendo a louca. Afrontosa, ela tira onda, ela sabe que é gostosa. Brother, futebol pelado nas quartas. Tema um tanto quanto batido, nós já falamos sobre ele de forma dispersa em alguns episódios. Entretanto, em uma proposta de roda de macho, não tem como deixar de fora. Dessa vez quero fazer um fincapé no fato de a pelada das quartas-feiras ser uma dessas manobras que advém da cultura boomer, de fazer todo o possível para passar a maior quantidade de tempo fora de casa e não conviver com a própria mulher ou namorada. A retroalimentação disso
claramente ao comportamento deletério da namorada com relação ao futebol, ou por um ciúmes doentio aleatório, ou então porque o galã costuma aparecer entre 8 horas e 2 dias depois, após cair nas profundezas do alcoolismo, putaria e Cheroline. Então são muito comuns os depoimentos de caras que passam a versão chuteira de futebol 7 daquela cena do Brokeback Mountain, alerta de spoiler, que a mulher descobre que o maluco tem anzol novo há vários anos e nunca chegou a pescar de fato, né? A versão norme, futebol 7 disso, é o famoso cascalho dentro da chuteira que o maluco não percebe, porque sequer tem inteligência de simular que foi jogar bola. Já o Fifinha com os parças, isso eu vou falar meio brincando, meio a sério, é apenas a versão da categoria anterior, porém para pessoas que já não têm mais condições de praticar o esporte propriamente dito. Firmeiro, categoria TI. Um TI firmeiro que se preze dentro do recorte dessa nossa roda de homens. Ele não é um verdadeiro TI firmeiro se ele não olhar para o espelho e acabar vendo um hacker e um programador ao mesmo tempo. Realidade, tem dificuldades para solucionar problemas nos computadores da firma e no final de semana vai andar de bike com os parças, o que nos chama para a próxima subcategoria. O firmeiro bike, ele tem uma vantagem em relação a outros tipos de firmeiros, né? É muito difícil ver um bikeiro de mountain bike que vai andar em zona meio rural, assim, jogar lixo no rolê, né? É uma galera que não costuma fazer esse tipo de coisa e em algumas ocasiões, embora raras, até uma galera que de repente se engaja em alguma vez na vida meter algum trabalho de recolhimento de lixo do lugar e tal. Feito esse adendo e defesa, elogio, né, ao bikeiro por honestidade, é um recorte desgraçado, né? Porque o maluco passa em estrada metendo só o papo do firmeiro 3.0, e o fato que mais qualifica esse tipo de firmeiro é que alguns estão tão adstrictos ao rolê da firma que chegam ao ridículo de fazer um grupo com uniforme, porque não basta ter que usar uniforme na firma, né? Tem que usar também no esporte e lazer. O corno de TEDx eu vou passar para vocês, porque se eu falar o que eu penso, eu acho que eu vou até preso. E quanto ao corno, ele num artigo, né, do Normcore, é um dos tipos mais irritantes que existem, né? O maluco puxa um não, porque eu li num artigo, e aí tu faz a pergunta clássica, né? Que artigo, amigo? E aí o cara manda, né? Não, procura no Google. Aí tu responde de volta. Não, irmão, procurar no Google eu sei muito bem fazer, inclusive mando os outros fazerem isso. Agora, se eu tô citando uma bibliografia, eu não só te passo do que se trata, como se precisar, eu te mando até o link para baixar do servidor pirata russo. Aí o cara se melindra, né? Por quê? Porque não existe artigo nenhum. Ou o artigo a gente já sabe que naipe de artigo é, né?
tiozeira reaça do rock de motoclube é um assunto que é bem batido, porém mais uma vez não dava para deixar de fora, né? Um troço impressionante dessa galera é a incapacidade de conhecer qualquer música diferente de uma lista ali de 50 sons no máximo. E eu nem me refiro a uma utopia que seria um grande desenvolvimento cognitivo dessa galera, que é conhecer e escutar alguma coisa que tenha sido feito nos últimos 20 anos, pelo menos, né? Não. Eu falo de através de algoritmo do YouTube ou do Spotify, receber ali de mão beijada artistas relacionados ao som que eles mesmos gostam da época, né? Porque tem muita banda, né? Inúmeras, né? Bandas e sons que ficaram abaixo da superfície ou bem abaixo da superfície, né? E logicamente tem muita coisa interessante, muita coisa muito boa, mesmo dentro desse rolê aí do rock mais clássico. Se é que existe rock clássico de fato, mas não, é sempre uma lista reduzida de músicas, aquelas que se dividem entre as que são só ruins mesmo e as que até são músicas boas, mas já tocaram tantas vezes em tantos lugares durante tanto tempo que ninguém mais aguenta escutar sem parecer chacota, né? E aí quando os caras contratam alguma banda pra tocar nesses eventos, tipo a banda lá do Landau, que é um dos irmãos lá dos caras que é o irmão gasolineiro dos caras lá do cara lá do J Quest, daquele outro da Hedionda, música Fácil. Fácil era o nome da música. Quem for mais jovem e não conhecer essa música, parabéns, bom pra você. Aí contrata umas bandas naipe, a banda do Landau, e além de escutar as composições autorais falando de motor de Opala, ainda escuta sempre os mesmos covers, né? Que são aqueles, não vou dizer quais são, porque são sempre as mesmas. Porra, tiozeira de Facebook, Zap, né? Porra, deve ser talvez o assunto mais batido, discutido dentro desse nosso nicho, né? É impressionante como a chamada inclusão digital tardia foi uma desgraça, não só para o saneamento das redes sociais, senão para as próprias pessoas envolvidas nela, né? Eu me recordo quando lá por... Cara, vou dar um ano aqui meio arbitrário, mas bota um ano para cima e um ano para baixo, com uma margem de erro. Lá por 2008 teve uma nova leva de pessoas acedendo redes sociais, internet de maneira diária das suas casas, né? Que foi basicamente a inclusão digital de pessoas pobres. E teve um escândalo das pessoas que já tinham internet, que a gente sabe que a maioria delas apertou 17 com tanta força que chegou a dar 17, alguma coisa, né?
Embora não só por essas pessoas, que eu me lembro muito de pessoas que hoje se identificam com a esquerda e faziam comentários completamente inaceitáveis sobre esse assunto. Pois bem, essa inclusão, embora ela tivesse seus aspectos caóticos, né? Como muito Miss Caixa d'Água, muita foto de ostentação da própria sexualidade em parede podre, muita autoexposição bizarra, desnecessária. Maluco esquece que a classe média e até a classe alta, que teve acesso à internet antes de todo mundo, cometeu erros iguais, piores, e só não literalmente iguais em forma e conteúdo, por uma questão de estética, e porque quando toda essa galera que teve oportunidade estava aprendendo a usar a internet, teve a sorte de não existir rede social, e depois não existir rede social que desse para subir suas próprias fotos autodegradantes, e nem celular que tirasse foto tão fácil. Câmera digital também não era tão popularizado. Então beleza, fiz todo esse repasso superficial aí da primeira grande inclusão digital, que foi a de pessoas mais pobres, pra dizer que, cara, essa inclusão digital ela era inevitável e totalmente necessária. O grande problema dos movimentos de inclusão digital foi justamente quando o boomer, que passou 10 ou 15 anos negando a validade, a necessidade, a funcionalidade da internet, decidiu que não queria ficar para trás, muitas vezes depois de um divórcio, depois de um longo casamento, ou de uma crise de meia-idade um pouco atrasada, lá por volta dos 50 e tantos. E aí o que aconteceu? Essas pessoas sem as ferramentas dos conhecimentos das ruas da internet acabaram transformando o rolê numa parada completamente inviável, né? Qual é a solução disso? Honestamente, acho que só esperar o óbito dessas pessoas. Tiozeira, tarefas, cortador de grama de casa de praia, filha da puta, da Serra Gaúcha, tem uma casa em Arroio do Sal, Curumim ou coisa até pior, vai a cada 2 semanas e inferniza o descanso dos vizinhos e dos aposentados que moram lá, cortando grama, colocando música merda no churrasco e cortando com a motosserra toda e qualquer vegetação que esteja de pé e embelezando o lugar. Isso é um colono ítalo-gaúcho característico. Tiozeira, projetos e tarefas, clube de carro. Mais um substituto clássico fálico. Quero colocar ênfase em filho da puta que sonha em ter um Opala, mas só consegue ter um Chevette e deixa ele o mais parecido possível com um Opala para quem tiver miopia acima de 6 graus. E eventualmente, por excesso de quórum, consegue transformar o Clube do Opala no Clube do Opala e do Chevette. Mas é desprezado por todos os donos de Opala. Petista, bom dia, linda morena. Basicamente os Paulo Giraldelli. Espólios de DCE. Atualmente o presidente do Esporte Clube Internacional é um deles.
Já falamos 1000 vezes sobre o brother, sobre o firmeiro. Eu fui professor há muito tempo, então basicamente meu ambiente era convivendo com o galinheiro, que são os professores do ensino. Vou me matar agora. O galinheiro, que são os professores de ensino fundamental e infantil. Dói mais do que ouvido que 1000 intervalos de criança. Mas eu fui ter contato com certos firmeiros agora. Tem pouco tempo, 4, 5 anos, gente de dente podre, que enfia narguilé no cu, vive no subúrbio, anda sem carteira de motorista e com carro só para rodar, golzinho bola só para rodar pela cidade toda. Já se reproduziu antes dos 19, 18 anos, com 3, 4 filhos, tudo empurrado por uma tia. Minha sorte é que eram ciristas, né? Aí com aqueles trabalhos tipo almoxarife, aí sempre uns papos de cartola, futebol, aquelas taças de campeonato de futebol tiozão na parede, medalha, uns papos chatos do caralho. Os que eu conheci eram confiáveis, pelo menos. Mas é um padrão. Tinha um que só me dava mão mole, me dava um ódio disso. O cara tinha que passar por todo mundo dando a mão e era mão mole de cara virada. Enfia a mão no cu, filho da puta. Porra, eu conheci uns caras que apostavam alguma coisa de futebol e o prêmio era refrigerante. Só devo falar que os alunos mais burros que eu já tive são da área de TI. Mais burros. Porra, o Zé Palestrinha, bicho, que dizer disso? O cara dos vídeos de TEDx. Filho da puta que tem opinião pra tudo. Se o cara começa a falar de avião, eu sei que ele tirou tudo do canal do Lito. Se ele começa a falar de música, eu sei que é do canal do Barbônico. Se ele fala de sair com a mulher, ele vai soltar alguma coisa do canal da Cassiana Costa. Tudo tem um vídeo, tudo ele dá palpite. Puta que pariu. E eu me esforçando para entender tabela de verdade nessa buceta do caralho. Eu fico calado quando essa galera conversa. Eu aprendi nos últimos 2 anos com o negócio de pandemia. Nessa sala onde eu estou gravando isso, teve uma conversa para mim que foi fundamental. No início da pandemia, estava conversando com um vagabundo de um milico. O cara falando merda do caralho. Quando eu percebi que a gente habitava mundos, universos, ontologias, epistemologias, linguagens completamente diversas, eu parei. Atualmente eu não falo nada. Não falo nada. Tive uma aula aí sobre pneu de avião no final de semana, eu só fiquei calado. Eu fiquei calado. Se eu conseguir transformar numa brincadeira sadia, como dizem, tudo bom. Mas fora, vai ser a minha estratégia, inclusive, para as eleições. Veio falar merda, eu não vou discutir com ninguém. Porque para mim o destino desse país é o fascismo mesmo. E eu não vou discutir o caralho, é destino. Vou só fazer meu gesto eleitoral do primeiro e do segundo turno, mas não vou fazer campanha, não vou fazer nada. Porque é destino para onde o posto de merda aprofundado para onde nós estamos indo. Vou para outro canto, dependendo do tom da voz eu respondo sim ou não, que merda, que legal, que máximo, nossa, que horrível, que legal, e pronto, segue a conversa. Sem tempo, irmão. Não, estava eu, comentei isso com o Helder, estava eu voltando, Goiânia, Brasília, toneladas de pessoas voltando do seu final de semana em Caldas Novas e do churrasquinho na casa da sogra. Quando vê, aparecem
5 triciclos, todos em cores berrantes. Paramos no pedágio. Um dos triciclos tinha uma mulher, uma senhora, todos eram coroas, vestida estilo Rob Halford, naquele sol do Goiás. O triciclo dela era como se fosse de uma... Como é o nome daquela boneca? Um Monster Alive? Aquelas bonecas que parecem uns vampiros. Esqueci o nome. Mas todo roxo. Aí nos paralamas tinha asinhas de morcego, imitando o paralama do Batman do Tim Burton, do Batmóvel do Tim Burton. Todo roxo. Aí eu tô vendo a mulher tipo tocando no ar um trompete. Abaixo da janela ela estava tocando o tema dos Vingadores bem alto, enquanto esperava a fila do pedágio andar. Não tinha graça aquilo. É a mesma coisa dos vídeos de TikTok com aquelas novelinhas. Perdeu a graça, entrou no nível do grotesco em estado puro e deixa de ser aquele voyeurismo do acidente de carro e virou apenas nojo atávico para ver excrementos. Não tem como. Eu não consegui nem tirar a foto, né, porque eu ficava assim, a vergonha alheia me dominou. A cosplayização e a infantilização do adulto classe média com dinheiro nesse país. Todo mundo tá pegando personagem para si relacionado com consumo. É o apocalipse da mentalidade de um país, essa merda. Aí tinha uma outra que a moto ela tava levando o macho dela de bagagem atrás. Era um tal de Chris Angel. A moto parecia um Penélope Charmosa. E tinha outras motos com variações dessa. Um negócio medonho isso, um negócio medonho. Esse tipo de tiozeiro aí, cortador de grama, de Zé Gaúcho, me lembrou uma história que um dos maiores tiozeiros nesse naipe que eu conheço é um dos maiores estelionatários que eu conheço na face da terra. Não vou citar nomes, mas esse cara já aprontou coisas do tipo excursão para Porto Seguro, com 30 pessoas prometendo quartos exclusivos para os casais com ar-condicionado na casa de 4 andares, 2 motoristas no ônibus, excursão com café da manhã, almoço e janta incluso. E quando chegaram lá, a casa não tinha água, não tinha comida para ninguém, só tinha um motorista que era ele mesmo, cheio da grana. É um cara que já comprou jet ski com cheque emprestado de sobrinha universitária, e dizem que é um cara que enriqueceu na base de roubo de carga, só esquentando nota. Esse é o cidadão do bem brasileiro, em sua média. Esse é o anarcocapitalismo BR. Esse tipo de tiozeiro aí, cortador de grama, de Zé Gaúcho, me lembrou uma história que um dos maiores tiozeiros nesse naipe que eu conheço é um dos maiores estelionatários que eu conheço na face da terra. Não vou citar nomes, mas esse cara já aprontou coisas do tipo excursão para Porto Seguro, com 30 pessoas prometendo quartos exclusivos para os casais com ar-condicionado na casa de 4 andares, 2 motoristas no ônibus, excursão com café da manhã, almoço e janta incluso. E quando chegaram lá, a casa não tinha água, não tinha comida para ninguém, só tinha um motorista que era ele mesmo, cheio da grana. É um cara que já comprou jet ski com cheque emprestado de sobrinha universitária, e dizem que é um cara que enriqueceu na base de roubo de carga, só esquentando nota. Esse é o cidadão do bem brasileiro, em sua média. Esse é o anarcocapitalismo BR. Esse modelo de petista aqui em Brasília, ele está ressurgindo. Os períodos da Dilma e da Lava Jato foram cruéis com essa galera, mas ele está ressurgindo. Normalmente uma pessoa tosca, muita referência ainda com o porra de Chico Buarque,
Acho que o disco símbolo disso daí é o Cantoria, né? Xangai, Geraldo Azevedo. Quem mais? Esqueci. Porra, é uma galera chata demais. É que nem é a mesma coisa que eu falei da era Lula do ponto de vista cultural. O Bolsonaro jogou a gente numa miséria moral e ética tão grande que a gente tá tendo saudade do petista sindicalista filho da puta. Porra, mas esse cara não é legal não. O que falar do rolê mangá, bicho? O que falar? Se a pessoa já tem o avatar com desenho japonês, eu já silencio a princípio. Pode ser legal, pode ser gente fina, mas aí a pessoa já tem que provar que é humano e não uma esporrada ressentida com perfil em rede social. Como quase todos os assuntos, nós já falamos anteriormente, mas a figura do coroa reclamão de filme da Marvel, ele virou uma coisa mais perigosa do que o fã. A gente falou muito aqui do fã que acha que filmes do Zack Snyder tem alguma coisa de alta cultura, uma forma de subolavismo de capa e cueca para fora, mas o cara que vai nas tags, isso é lacração, lá vem esses estúdios lacrando, vão perder dinheiro, o cara preocupado com a sexualidade, cara da minha idade, 45 anos, preocupado, seriamente preocupado com a sexualidade do filho do super-homem em uma história. Eu queria muito trocar ideia com um cara desse, pessoalmente. E infecta tudo, e é o mesmo padrão, não escapa, é o mesmo padrão do destruir minha infância. Eu achava que era uma coisa assim de uma minoria, mas o que acontece é que a internet produziu essa merda dessa infância interminável. Porque até um tempo atrás, infância era uma coisa que, como qualquer fase da vida, morria, acabava. Você tinha suas memórias, as memórias da família, umas fotos e muito. Acabou. Você ia superar isso. Mas eu percebi a merda quando, no início do século, mais ou menos, eu acho, apareceu o YouTube. E uma das primeiras coisas que eu fui ver foi procurar desenho antigo. Falei, que merda é essa? Por que eu estou perdendo meu tempo aqui vendo Speed Racer? Quando você teve esse acesso às memórias do passado à mão, você teve uma fuga total. E é um povo que não entende nada de quadrinhos. É uma galera que não entende porra nenhuma. O modelo do reclamão é o Regis Tadeu, né? O Regis ganha dinheiro com esse modelo de reclamão. Eu acho que ele é um pouco melhor que aquilo que ele mostra. Mas o reclamão, no meu tempo as coisas não eram assim. Nós já falamos muito sobre esse padrão. Mas isso é subgente. O cara dedicado à cultura pop, que não está ganhando dinheiro e é só fã, e segue esse padrão Stranger Things, Netflix, Marvel, DC, e reclama de lacração, isso é tudo subgente. Isso tem que ir para campo de reeducação na Antártida. A humildade não vai te fazer melhor que ninguém, mas pode pá diferencia sobre a grande maioria, eu sei. A vida é foda, né? Pois é. Azar pra quem diz impossível, fé pra quem vai ser possível. Um momento, lembrei quando chorei sem condição. Nesse momento tava rindo, queimando só de... Nerd, Twitter, shitposter. Sou muita coisa de ruim, mas nerd eu não sou. Infelizmente, porém, shitposter é literalmente o que a The Brasilis faz. Channer.
basicamente a ala jovem de apoio do governo Jair Bolsonaro. Reply Guy, aquela criatura que, né, geralmente do sexo masculino, cis, embora se apresente também outras variáveis. Aquele filho da puta que tem a síndrome do carimbador, né? Ele precisa entrar num post e fazer um comentário que nem é agressivo nesse caso, porque isso é o hater simplório. O sujeito vai lá e faz um comentário, água de salsicha, passa pro lado, que não agrega rigorosamente nada. No máximo vai ter uma micro ou passiva agressividade e faz ele acreditar que aportou muito ao assunto, quando na verdade só deveria ser colocado num pau de arara no DOI-CODE. Hater simplório, aquela criatura que não conseguiu sequer completar os atributos necessários para redigir um período de forma convincente e que odeia a outrem na internet, baseado em coisas como Flamengo, apreço por literatura infanto-juvenil, mesmo tendo passado os 35, e esse tipo de coisa. Então, usualmente é um filho da puta e o Helder passa muito por isso na Galas Feios. É o sujeito que passa 7 meses achando a Galas Feios, por exemplo, a melhor página da história na internet, e rindo de todas as piadas, até que um dia a piada se aplica a ele e aí ele automaticamente passa a ser um hater que não consegue usar reticências de forma adequada. Sobre comics, tanto super-herói quanto o rolê mangá, eu não vou falar absolutamente nada, passo e deixo pra vocês. Marmanjo de 40 anos chorando por conta de filme de super-herói que não foi do seu agrado, versus mina da mesma idade chorando por causa de crítica à nazista escritora lá do Harry Potter. Cara, essa questão do hipster é muito complicada, né? Porque aquelas maletinhas pra tocar vinil, que é feita de plástico reciclado de seringa usada na Ásia, são tudo uma merda, né? Aí vai ter gente que vai ficar falando, mas isso aí é só papo de audiófilo, é papo de gente arrogante. Não é, cara, não é. É a mesma coisa que a pessoa fala, não, eu não vejo diferença alguma de margarina para manteiga. Irmão, tu morreu por dentro e teu paladar morreu junto. Porque não é possível não ver a diferença. A gente não tá aqui colocando em jogo questões que são discutíveis, né? Porque é indiscutível que margarina e manteiga são diferentes e que um vinil que o Deep falou aí, feito tampa de margarina, e aquele de 180 gramas tocado num aparelho que preste, vai ser uma outra parada, né, no ouvido. Mas a ostentação da maletinha também, que muitas vezes vem num design bonito, às vezes o design é bonitinho pra você fazer uma decoração na sua casa, aí você coloca lá uns 10 vinis perto de uma samambaia no chão de taco. Tá bom, né? Tá bom, porque isso possibilita várias fitas, principalmente na relação de tentar atrair iguais para o seu apartamento. Sobre trap, a única coisa que eu tenho a dizer é: pesquisem Rafa Moreira no Twitter, e aí depois vocês me digam quais são as suas conclusões sobre isso. Cara, esse corte natural que existia com mais frequência no rap antes,
é de fato, né, um dos pontos negativos da atualidade. E sem a parte da nostalgia ou cornismo do passado. Mas aí também desprezar que o rap fechava as portas, o cara que não tinha flow, que só tinha visual, é mentira, né? Fechava sim. Hoje também a parte estética, de certa maneira, pode se sobrepor à parte musical nesse rolê e em outros também. Não que não, mas antes também não tinha. Pô, sempre teve, né, cara? Os New Romantics do rock dos anos 80 traziam um pouco disso, assim, do visual se sobrepondo à música, da estética se sobrepondo à música, mas sem nunca esquecer a música também. E aí você tem bandas memoráveis que, porra, até hoje estão excursionando aí, ninguém tá vivendo de complemento de renda em subemprego, né? Cara, eu sempre digo que aqui em São Paulo, o nosso sotaque pode variar entre o Bossa, o Mazzaropi e o Mano Brown, com também a possibilidade da pessoa soar relativamente parecido com um ou com os três ao mesmo tempo. Eu mesmo, cara, tenho um sotaque que ora vai de Bossa para Mazzaropi, passando por Mano Brown tranquilamente. Aí vai depender, né, do tipo de família que você tem, de onde veio sua família, do bairro que você cresceu, tudo isso conta. Mas o sotaque de Bossa puro é existente, e é existente até mesmo em quebrada, tá? Não só em quebrada, mas assim, em regiões que não são necessariamente nobres, porque existe também uma impressão para quem é de fora. Eu tô falando que quem é de fora não é o cara que mora fora de São Paulo, mas o cara que mora na Vila Madalena a vida inteira, não o cara que foi morar pra lá depois que arranjou um emprego em jornalismo ou publicidade, né? O cara que mora em Pinheiros a vida inteira, que mora na Vila Olímpia a vida inteira, ele talvez não saiba que o sotaque de Bossa possa ser alcançado no Tatuapé, possa ser alcançado em Santana, em bairros mais remediados, não necessariamente nobres aqui da cidade. Então sim, claro, mano, claro. Galera que nega isso daí é a mesma galera que nega que São Paulo é feia pra caralho. Ah, mas São Paulo tem de tudo, tem todas as possibilidades do mundo, é uma cidade cosmopolita. Uma coisa não impossibilita a outra. São Paulo é mesmo essa cidade que, se você gostar de cinema, teatro, atividades culturais, restaurantes, e tiver dinheiro para pagar, porque também não é tão acessível assim, é uma cidade ótima mesmo, mas não impede de ser feia pra caralho. Não adianta pegar o cartão postal Ibirapuera, Paulista, e falar, não, olha só, não é feio não, se liga. Cara, anda 5 km para baixo, não, 5 km é muito, anda 3 km no máximo para baixo ali da Paulista, você vai chegar no Cambuci e no Glicério, uns 3 km no máximo, até menos. Daí você me diz, é bonito? Não é bonito, cara, não é bonito, é mais feio do que o bairro que eu moro aqui, na Zona Leste, é mais feio, mais degradado, é um lixo. Então, essa negação sobre a crítica relacionada a onde você mora é foda, né? Chega ao cúmulo do sujeito que vive em Jaraguá do Sul dizer, não, mas na minha cidade não tem nazista, não. Porra, pode não ter gente que é nazista oficialmente, né? Mas a proporção da população nazista aí é maior do que em cidades alemãs em 1932. Cara, casa fora do eixo era foda, sabe por quê? Eu e o Deusete, a gente participava de um grupo da comunidade da Bis, no Facebook ainda. Ali tinha muito jornalistão, tinha umas tietes dos jornalistões, aí tinha músico, e também tinha esses agitadores culturais, digamos assim, envolvidos nesses rolês aí, né? Abrafim,
Casa Fora do Eixo, o Pablo Capilé tava por lá, e aí sempre tinha uma crítica ou outra ali, o cara aparecia, fazia a defesa dele, só que, cara, assim, os pontos, não vou chamar de negativos, porque tem seu saldo positivo também, claro, mas os pontos que a gente pode questionar do governo PT em relação à cultura, é isso, né, cara, assim, não foi tanta grana, mas foi uma grana despejada ali pra produção de muita bosta, né? Cara, muita coisa ruim, assim, muita coisa ruim. E o povo vivendo numa comunidade imitando São Francisco dos anos 70 pra viver de freeload. Não era uma grande revolução, não. Óbvio que era melhor com aquilo e tendo dinheiro pros festivais do que nada. Mas dizer que aquilo ali gerou coisas que marcaram a cultura brasileira, pô, não, né? Não. Aí você vai trocar ideia com os caras que participaram daquele rolê. Tem muita gente que ficou magoada por ver as coisas erradas acontecendo ali. Eu conversei, tenho contato, né, com um cara de uma banda. Não vou falar o nome da banda, nem o nome do cara. Talvez o cara nem ligasse se eu falasse. Mas eu não vou falar não, porque tô numa fase de evitar treta. Mas o Mano foi de uma das bandas mais proeminentes daquele período. Gravaram com medalhão da MPB, eram considerados revolucionários do rock and roll. O cara veio me falar, mano, os malucos ali estavam nessas pra comer mulher e pra tentar algum sucesso político e ainda por cima tirar o deles ali quando fosse possível. Então é o mesmo rolê de sempre, no fim das contas. Hipsterismo de Porto Alegre, eu não tenho muita base pra falar não, cara, porque os caras que eu conheci são caras que já eram hipsters transplantados daí pra cá, né? Então o que eu conheci foi mano da Video Hits, Cachorro Grande, o próprio Lucas da Fresno, Bideobaldi. Então não tenho muito conhecimento, velho, pra dizer assim. Eu acredito que não deve ser tão diferente quanto o de São Paulo, porque eles se adaptaram muito bem aqui. Tem questões da cultura tradicional, né, que devem ser adicionadas nesse hipster aí, segundo a minha percepção, mas detalhadamente eu não tenho como analisar não, porque Porto Alegre eu passei 2 vezes na minha vida, muito rápido. Tenho muito amigo gaúcho, mas aí já escapa bastante da minha compreensão. Cara, teve uma época que a minha esposa trabalhou com uma daquelas morena, cabelão, Simone Simaria, Turossurta, que infelizmente morava muito próximo da nossa casa. Então, isso, vocês devem imaginar, cria aquela aura e aquela rede de amizade e que vai trazendo agregados indesejáveis para a nossa vida, tá bom? O marido dessa moça, ele jogava futebol. Pro meu azar, ele jogava futebol numa quadra que tinha exatamente, não é força de linguagem, exatamente na frente da casa que eu morava. Aí o cara me encheu o saco e me obrigou a ir jogar. É diferente do fifeiro. Eu tô em condições físicas de jogar, porém eu não queria. Porque eu não quero, velho. Não quero jogar futebol. Se eu quisesse, eu teria ido muito antes naquela quadra ali, arranjado uma vaga em algum time, mas simplesmente eu não tenho mais vontade de jogar. Mas fui, né? Fui lá, joguei, tranquilo. Aí a experiência é aquilo, né? Na época ainda não tava muito nesse rolê politização 1000 grau, porém
vocês já podem imaginar todo tipo de rajada deletéria dentro do vestiário e ainda na quadra, fora enquanto você tá ali esperando para ser próximo, o maluco vendo o celular e assistindo só o pior tipo de podreira mundial que vocês podem imaginar. Aí esse cara fez um dia lá um churrasco na casa dele, me apresentou os brother dele. Os brother dele, vocês devem imaginar, esse cara, posso descrevê-lo da seguinte maneira: ele lembrava muito o David, aquele David que jogou no Corinthians e no Flamengo, óbvio, né, com uns 40 quilos a mais, ou 70 quilos a mais, não sei. Neopentec, roqueiro, mas ao mesmo tempo sambista e roleiro, que fazia umas importações bem antes de Shopee, Amazon e tudo mais. Ele fazia umas importações e vendia. Aí tá bom, a gente foi lá, ele não tinha videogame, eu levei meu Xbox, fizemos lá o campeonatinho de FIFA, cara. O foda não foi nem fazer o campeonato de FIFA, o foda foi aguentar os papos dos caras. E nesse momento ali eles estavam num ambiente que eles não quiseram, né, colocar as manguinhas muito pra fora. Mas no dia, meu irmão, você já faz, depois de muito tempo, que ele foi comemorar o aniversário dele numa balada ali no início da Vila Madalena, e chamou todos os brothers, e aí já tava já no começo de Bolsonaro, não sei o que, sem zoeira. Eu e a Ana chegamos lá 10 horas da noite e fomos embora 11h20, numa época que eu não tinha nem carro. A gente deu um jeito de se virar pra sair fora antes que a gente perdesse a linha com os caras, mano. Porque a gente ia perder a linha com os caras, simplesmente porque os caras, além de tratarem as namoradas nesse esquema aí, né, de Cheroline, bebida e profundezas da putaria constantemente, tinha uns papos muito ruins, velho. É a mesma coisa que se sentar na mesa ali com Carlos Jordi, Daniel Silveira, não vai sair nada que preste. Você vai ficar com ódio, mas não vai querer causar e vai embora. Firmeiro, cara. Firmeiro em São Paulo é exatamente isso daí. Os caras fazem o grupinho com uniforme para andar de bike no fim de semana. O que também, dependendo do caso, tudo bem, eu entendo a parte do hobby, mas dependendo do caso, é uma variação daquela história de você ter a maior parte do tempo possível para passar distante da namorada ou da esposa, só que não vai acabar, óbvio, com cocaína, putaria e alcoolismo severo, vai acabar de outra maneira, mas é uma variação, a gente não pode negar, né? O seu namorado é firmeiro. O que me mata no rockismo é a preguiça, cara. É a preguiça. O sujeito tem, como o Deep falou, à mão o streaming e os artistas relacionados ali. É fácil, rola pra baixo, escuta, descobre um negócio novo. Mas não, o cara quer ouvir só aquela mesma lista das 500 da Kiss. Isso se ele gosta de todas as 500 da Kiss, que eu tenho lá, a minha dúvida, se ele não acha The Cure, Duran Duran, uns negócios meio de viadinho, entendeu? Tem uns caras que são assim. E aí, o que acontece? O cara vai falar, não, mas não tem música boa feita atualmente. Tá bom, amigo, mas você ouviu pelo menos o básico, o basicão mesmo, assim, da lista da Billboard dos anos 70, 60, 80, não ouviu, mano. Ouviu aquelas mesmas bandas de sempre. Nem o basicão o cara conheceu e o cara se mantém sempre naquela mesma lista. E aí de você falar que aquela banda é uma bosta, que tem coisa melhor, um pouco menos famosa, não precisa ser no underground não, um pouco menos famosa, que o cara estrila, né? Por isso que o roqueiro dentista de motoclube é sempre um dos sujeitos mais deploráveis e não à toa fica fazendo rolezinho de moto com o mito, né? Mito! Cara, a inclusão tardia do tiozeira nós vimos na nossa família. Quando a minha mãe, por exemplo, separou do meu pai, ela foi lá fazer o Orkut, depois o Facebook, depois Instagram e por aí vai. E ela é muito tiozeira, né? A minha mãe, tiozeira feminina, porque a gente fica zoando o tiozão, olá, bela morena, que coloca crédito no celular das mina
estilo Simone Simaria de periferia que vai dar golpe em véio de internet. Golpe não, né? As minas mandam a foto do pé e o tiozão coloca 50 conto no celular dela de crédito. São os escravoceta do crédito, mano. Tem lá no Facebook isso aí. Eu ficava nesses grupos aí pra olhar, fazer, né, a minha experiência. Nunca coloquei crédito pra ninguém não, tá? Até porque não tenho idade pra isso. Talvez daqui uns 20 anos. E tem a mulher, né? A mulher que depois a gente viu ali sendo fã do Moro, sendo fã do Bolsonaro, sendo fã do Mário Frias. Cara, é um analfabetismo absurdo que prova que a educação na época da ditadura também não era boa. Não é boa hoje, também não era antes. E uma galera que entra no passivo agressivismo em todos os posts que participa, cara. É impressionante um negócio desse. Hater, pô, eu sei falar sobre isso, né? Exatamente esse exemplo aí, cara que curte a página às vezes por 3, 4 anos, aí quando vira o motivo da piada, transforma a gente em inimigo, é clássico, assim. Eu recebo pelo menos uma vez por semana um textão absurdo no e-mail de gente reclamando: olha, mas não é bem assim, eu sou de não sei de onde, as coisas não funcionam assim lá, tem gente progressista. Aí quando vem esse papo de tem gente progressista, eu já falo: então foda-se, eu prefiro que tenha gente bolsonarista, progressista é meu pau. Aí tem o hater, que é o seguinte: você pode falar bem do bagulho que ele gosta o tempo inteiro, você faz uma criticazinha de leve e você se transforma em inimigo, e se ele tiver alguma relevância, ele coloca um coletivo pra te encher o saco nas redes sociais. Aconteceu muito comigo com cirista e aqueles petistas que colocam o nome do Lula, né? Tem um cirista que coloca a rosinha e tem um petista que coloca a bandeirinha vermelha e o nome do Lula no nickname da internet. Geralmente aqueles caras que fumam em lugar fechado e aquelas mina hashtag loira do PT. Aí eu viro inimigo, tranquilo, né, assim, normal. Todo dia tem post desse tipo, assim, a pessoa fica colocando print meu e pedindo pra parar de seguir o canal. Vai lá, mano, tenta sorte. Se você conseguir atingir quase 700 mil pessoas pra se desinscrever, parabéns. Você pode até pedir pra participar da campanha do Lula, que você tem um poder de comoção absurdo. Agora eu vou deixar uma pergunta no ar aqui para os camaradas. O que é pior? O Zé TEDx, que também, claro, é o Zé LinkedIn, ou aquele escravinho do Lattes? Tipo aquela professora que não entende que aluno precisa trabalhar e estudar ao mesmo tempo. Fica a pergunta aí no ar, porque são duas vertentes muito diferentes para quem olha de longe, mas quando a gente olha de perto, eles são bem semelhantes. O seu namorado é firme. Muito boa pergunta. Me parecem dois tipos de pretensiosos intelectuais, cuja diferença máxima reside na orientação política, ou de, pelo menos, de consecução de um e de outro, né? O doidinho de LinkedIn, que também pode ser o doidinho de TEDx, ele costuma ser aquele cara neoliberalzão, e aí pode cair tanto pro aquele neoliberalismo adolfista, né? Ou aquele neoliberalismo que é um pouco mais moderado, assim, né? O cara não quer construir campo de concentração no país. Porra, só tem arrombado nesse rolê, né? Por outro lado, escravo de Lattes é uma desgraça, porque é uma galera que costuma se sentir muito superior, porque muitas vezes frequentou universidade federal de certo prestígio, e a exemplo de qualquer outro brasileiro comum, recria a própria história, né, o próprio passado, fazendo aquela roda do herói charlinista
exagerando muito as dificuldades que teve, aumentando muito a quantidade de perrengue que passou e obliterando todas as facilidades e benefícios que teve. Junto a isso, e mais uma vez, né, impressionante como as grandes reclamações da direita, extrema-direita brasileiras em relação às universidades são sempre as reclamações erradas. Uma reclamação certa é a quantidade de pesquisa que não era nem pesquisa, pesquisa lixo, coisa que muito abaixo da linha da indigência intelectual que foi produzida nesses anos de festa com rolê de carreira acadêmica, né? Só para dar um exemplo pessoal, lembra da tua amiga lá, né, Helder? Querendo, desculpa usar a palavra que a gente tem que parar de usar esse ano ainda, né? Mas acho que esse ano ainda dá pra usar. E na época era isso mesmo que tava tentando fazer, né? Tentando lacrar lá no grupo, mandando shade que ia conseguir uma bolsa na Universidade de Quilmes depois de ter saído com um professor farsante aqui em Buenos Aires, né? Bolsa essa que a gente sabe que nunca ocorreu. Entretanto, a bolsa anterior, que foi para escrever um livro sobre banda de rock dos anos 80, saiu. E esse tipo de pessoa, esse tipo de ser humano que se acha a vanguarda intelectual do país, né? Spoiler, não é. Vamos colocar as coisas em perspectiva, não vou falar nem histórica, mas entre gerações. Sem juízo de valor, que eu vou falar, por favor. Eu vou tentar me ater aqui ao que eu considero que é factual. Você começava a gostar de música, digamos, em 1987. Você teria como acesso TV, programa de clipe, por exemplo, programa de variedades tipo Chacrinha e rádio. Isso quer dizer que havia uma curadoria prévia. Estou falando trivialidades, mas é para colocar meu ponto. Você tinha uma curadoria prévia, você não tinha muito acesso à escolha, você podia escolher entre a rádio sertaneja, entre a rádio de música mais popular e eventuais rádios rock, se você tivesse em um grande centro. Beleza? Todo o contato que você teria com música de maneira mais ativa passava por alguma questão econômica. Você tinha que comprar. E aí quando falam que os ouvintes antes eram melhores, não, o ouvinte que escuta por modismo, o ouvinte que não está nem aí, vamos pegar uma banda da época, o ouvinte que escuta o YouTube por causa da onda e não sabe nem onde fica a Irlanda e fica berrando com Sander Bloody Sander, existia assim como existe hoje. Não vamos deixar de lado a idealização do ouvinte também, tá? Porque é tudo cultura de massa, porra. Mas o modo de consumir mudou, obviamente, e ele teve efeitos na relação que as pessoas têm com música. Pô, esse áudio vai ficar grande. Então tudo era mediado por grana. Por mais que eu quisesse escutar um disco, eu tinha que pagar. Isso fazia com que, inevitavelmente, quem gostasse de música tivesse que acumular discos e gastar dinheiro com isso. Uma das saídas clássicas aqui no Brasil é que as lojas de discos, elas gravavam fitas cassete. Eu pedi para gravar, paguei para gravar o Substance de New Order, que eu não tinha dinheiro para comprar. O início da minha parca coleção de discos foi, eu
acho que foi o New Order, 1987. Legião Urbana, Que País é Esse? Eu não lembro se eu tive o Legião 2 ou não. Então isso fazia com que você se concentrasse mais, não porque com algum tipo de registadeudismo, de superioridade moral entre gerações, era porque você tinha pouca coisa. E aí você decorava o disco. Tem disco que eu escutei tanto na vida ainda moleque, quando você inclusive tem mais tempo, que você decora tudo. Você é tão imbecil como um fã do Iron Maiden, sabe cantarolar até solinho. Isso daí faz com que a sua relação com aquilo, quando você gosta, seja diferente. Porque tudo necessariamente sendo mediado por compra, mesmo seus amigos, você pegava disco emprestado e tinha que devolver. Eu levei balão em um disco Painkiller do Judas, o Rust in Peace do Megadeth. Um cara pegou e não devolveu. Às vezes eu tinha um compacto do One, do Metallica, compacto EP, não lembro. Aí eu não queria emprestar pro cara, eu dei a capa e dentro eu meti um sertanejão dos meus avós. Mas tô quase me perdendo. Isso quer dizer que durante boa parte do meu tempo como consumidor de música, eu não tive acesso. Uma das músicas que eu mais gosto na vida, do King Crimson. Antes de existir YouTube, streaming, tive um disco dos caras. E havia, para a pessoa que se interessava, havia o fenômeno de você sempre ouvir falar na banda e nunca ter escutado. Algo que é impossível hoje em dia. Pois bem, o que acontece hoje? O óbvio. Eu tive acesso a milhões de discografias via YouTube, via Spotify, via o download. Tá, eu não faço mais isso, não vejo mais necessidade, mas eu tive computadores com 90% de disco baixado. E aí já começou uma coisa parecida com a relação que gordo tem com roupa. Olha, eu tenho isso aqui, mas quando eu emagrecer eu vou usar, apesar de não servir agora. Eu estou baixando essa discografia completa com todos os piratas do New York Dolls, ou todos os discos do Jorge Ben de uma tacada só. Quando eu tiver tempo eu vou escutar. E eu vou ser sincero, eu nunca fui muito apegado a questão da capa. Olha, quando vinha a capa, não sei o que. Se eu quiser ver a letra, vou no Cifras Club, sei lá, letras.com. Mas de fato, se informar sobre um disco hoje é um negócio muito difícil. Você baixa aquela porcaria, o Spotify mal tem às vezes compositor e produtor. Músico então é uma coisa inexistente. E o disco físico tinha essa vantagem, normalmente ele tinha uma ficha técnica. Mas essa questão de baixar coisas, ter aquela biblioteca e não escutar música de fato, modificou muito a relação. E como tudo que é o mundo do... Eita porra, 7 minutos. E como tudo hoje em dia passa pelas redes sociais, o performar em redes sociais é fundamental. Já comentei isso com o Helder. A minha discoteca eu devo ter tido até o ano 2000, 2001, quando eu fiquei fudidaço e tive que vender tudo. Eu acho que eu cheguei a ter 700 discos. Nunca fiz a lista. Eu tenho uma lista indireta que sobreviveu, não vem ao caso como. E ela era variada, porque ela passava pela contingência do que eu podia comprar, do que eu gostava. E eu não teria algo na coleção
que eu não gostasse de fato. Eu não teria um disco ali para apenas me exibir. Eu tinha que gostar daquele negócio, porque aquele negócio custou grana. Aí você vai ver essa galera do ano 2000 pra cá, viciada em vinil. Os filhos da puta estão sempre com os mesmos vinis, com as mesmas coisas, escutando as mesmas coisas. Aí compra aquelas paradinhas assim, vintage, que é aquele retângulo de madeira para colocar vinil, com aquelas perninhas de design de móvel dos anos 50, anos 60. Você vai ver, o cara tá lá com a mesma merda. Eu já citei isso aqui, os mesmos discos de sempre, porra. Tu não tem gosto não, filho da puta. Tu escuta o Pet Sounds, o disco da banana, Secos e Molhados. Como é que é o nome da porra lá? É do Novos Baianos. Discos específicos, porque tem os discos específicos do Jorge Ben. Porra, é o disco do Cartola tomando cafezinho, mas o que interessa é performar. O que interessa é como você constrói essa persona na rede social. E aí eu vou insistir em outra coisa e foda-se que vai ficar gigante esse negócio. E aí eu estou fazendo não uma avaliação quanto a uma avaliação factual, fazendo uma avaliação valorativa mesmo, foda-se. A decadência da crítica musical. Hoje qualquer um pode abrir um blog, ter um canal de internet sem depender de ter carteira fichada numa redação de jornal. Aí você acha que as pessoas teriam mais liberdade. Muito pelo contrário. Lista de cinema, lista de disco, tirando os de nicho. O cara que é especialista em black metal norueguês e tem um canal no Canadá. Fora isso, meu irmão, todos têm a mesma opinião. A figura do crítico como uma pessoa ácida, que nega o mainstream como um todo e traz coisas diferentes, novas, acabou. O Eldo vai me matar por essa, mas você pega a Bis. Você tinha o Celso Pucci, que era um cara com formação musical de verdade, que tinha um gosto mais pé no chão, pode-se dizer, de um rock mais clássico, eu me lembro. Tinha o Alex no pós-punk, tinha o Forastieri, que era picareta, arço geral, atirava para todos os lados, mas também tinha uma variedade de gostos. A lista dos caras era completamente diferente. A lista entre os críticos era diferente dos melhores de um ano, e a lista era geral dos críticos era diferente da lista dos leitores. Hoje todo mundo tem que gostar de Beyoncé, todo mundo tem que gostar da Anitta, todo mundo tem que achar massa Taylor Swift. Tô até falando parecido com o Regis. Ele poderia ter uma grande função nisso, com a produção que ele tem? Não, ele só fica reclamando. Ele não traz uma porra nova. Quando traz é pra falar mal de Greta Van Fleet, ou falar que essa banda é muito boa. Você vai escutar a porra da banda. É a 1000ª banda nos últimos 30, 35 anos que imita anos 70. Então já deu 12 minutos de fala. O Deep tá fudido pra fazer a edição disso aqui. Espero que todos esses críticos de revista old school, por alguma razão, percam tudo e tenham que morar na casa do Deus Det. Só que última participação que vai ficar gigante isso. Aluno de federal de humanas. Nos últimos 20 anos deu uma merda da porra nesse país, né? Deu muito errado esse negócio. O Zé Lattes, ele é um fenômeno recente, né? Ele aparece no Twitter, em especial. Ele aparece como: sou doutorando, PhD student, University of puta que pariu, e vou falar curiosidades sobre lagartixas. Segue o fio sobre as lagartixas verdes de Singapura. Então é um negócio super good vibes. Vai ter o tradicional, que é o núcleo duro da esquerda tuiteira, que é o historiador, sociólogo, filósofo ou caboclo de letras com alguma pós-graduação em federal. O que tem a falar sobre essas pessoas?
até falar sobre essas pessoas é que na eleição é 22 na urna. Tem muita gente legal, tem muita gente de boa, tem muita gente que você se informa mesmo, que você aprende coisas, e principalmente que são pessoas seguras do que estão falando, tem uma relação tranquila com a rede social. Mas tem a galera, mas os zelados, que usa a porra do Twitter para compensar suas frustrações, como o mamador do Foucault, da Judith Butler, da Angela Davis, ou de qualquer pensador progressista. Isso é um câncer que essa galera não... O Zé Tedex, ele já é uma coisa mais corriqueira, é um... Como posso dizer? O Zé Lattes, ele tem um problema de ele ser de uma federal, ele ser de esquerda e tá fazendo tudo errado. O Zé Tedex tá fazendo tudo errado, é burrão. Ontem mesmo eu tava na dessa, bicho. Mesa de bar merda do caralho, tinha quantas pessoas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pessoas, mesa pequena. Mesmo assim, o Zé Tedex chegou e fudeu com a noite toda. Até a criança que tava lá, a adolescente que tava lá, também era Zé Tedex. Puta que pariu, bicho. Por que as pessoas agora têm que ficar dando aula? Ninguém mais conversa. É mais fácil eu conversar na internet com o Deep e o Elder do que com seres humanos de carne e osso. O ser humano de carne e osso acabou. Você tem perfil de rede social instalado em corpo. Puta merda.